Boa noite, irmãos. Vou convidar aos amados a tomarem assento, porque nós vamos dando início ao nosso culto de louvor, culto de adoração, culto de estudo bíblico, culto de oração, culto de comunhão ao Senhor. Estamos muito felizes em estarmos na casa de Deus. Muito bem. Vamos orar, então? Pai querido, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque tu estás conosco, porque a tua presença é constante em nossas vidas. Queremos te agradecer por este local que foi separado há muitos anos para ser casa de oração, para ser local de culto, o local onde o teu povo tem sido edificado pelo Senhor. Então, nós te louvamos porque estamos aqui e porque isso alegra os nossos corações. Te louvamos também, ó Deus, por todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão e estarão conosco, ó Deus, através dessa veiculação desta palavra do Senhor através da internet. Nós te agradecemos também por esse meio de comunicação, por esta ferramenta que neste tempo tem sido mais do que nunca útil ao teu povo. Nós queremos te pedir que a tua palavra venha e produza o efeito para o qual o Senhor a está enviando nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que encontra-se em Romanos capítulo 14, de 13 a 23. Então hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 14 de Romanos, porque a primeira parte do capítulo 14 de Romanos nós vimos na semana passada, e agora a gente vai continuar. Tem um tópico novo, mas na verdade é a continuação do mesmo assunto. É como se ele tivesse pego uma mensagem e dividido em dois pontos, sendo que nós vimos o primeiro ponto na semana passada e o segundo ponto nós vamos ver nesta semana. Ele fala sobre fracos e fortes. Ele começou no capítulo 14 falando de crentes que seriam entendidos por ele como crentes fracos, aqueles que estavam presos a alguns assuntos, que estavam dando muito valor a assuntos de menor importância e com isso estavam julgando outras pessoas, estavam fazendo julgamento daqueles que pensavam diferente. Então ele falou no primeiro momento, no texto que nós vimos na semana passada, mais dedicadamente sobre aqueles que ele chamava de fracos, que eram os cristãos de origem judaica e que tinham uma grande preocupação com comida, com bebida, com dias festivos. E dessa semana ele vai falar mais voltado para aqueles que ele chamava de crentes fortes, que eram aqueles que não davam muita importância a isso, e que entendiam esses assuntos como assuntos que não eram relevantes para o cristianismo e que não deveriam ser motivo de discussão para ninguém. Então ele hoje vai falar sobre isso, como que esses crentes fortes devem se comportar dentro da igreja. A igreja é feita de muitos irmãos, pensamos diferentes, e uns têm um pensamento mais desconstruído, têm um pensamento dentro de uma lógica cristã em que o fundamental são os princípios bíblicos, os princípios doutrinários, os princípios de fé, mas que não davam tanta importância, não davam tanto valor a coisas
mais ligadas ao costume. E esse é um assunto muito pertinente, porque ao longo da história da igreja, houve sempre muita discussão a respeito desses assuntos. Sempre muitos assuntos entram na igreja e começam a ser discutidos, e começa a dar conflito, começa a dar problema nos irmãos da igreja. E aí eu chamei essa mensagem de hoje, dei um título para ela: Devoradores de Irmãos. Antes de entrar no texto, eu quero trazer a ilustração para você olhar para o texto e tentar encontrar essa ideia aí. Porque eu chamei devoradores de irmãos. Você sabia que na natureza tem animais que devoram seus irmãos? Eu estava pesquisando sobre isso e existem vários animais, chama-se de fratricídio, quando você mata o seu irmão. E é um tipo de canibalismo, ele mata e come esse irmão. E aquele que me chamou mais atenção foi o tubarão cinza. Então, o tubarão cinza é assim: a mamãe tubarão tem 2 úteros, e dentro de cada um desses úteros, ela, na gestação, ela tem mais de um feto crescendo ali dentro. E aí, às vezes dá 10, às vezes dá 12, 5 em um, 5 no outro, 6 em um, 6 no outro. E aí esses bebês tubarões vão crescendo dentro do útero da mãe, convivendo ali, e logo um deles se torna mais forte do que os outros, e aí ele começa a comer os irmãos ali dentro. Um irmão devora o outro ainda dentro do útero materno, até que quando nascem 2, um de cada útero, porque não tem ligação, então esses dois, os 2 mais fortes, o forte de cada útero sobrevive. Eu trouxe essa ideia para que você pense no horror que é o que o apóstolo Paulo vai falar. É realmente algo horroroso nós pensarmos, que um irmão em Cristo Jesus devora outro irmão sem a menor necessidade. Mesmo que houvesse necessidade, isso não deveria acontecer. E acontece, irmãos, por assuntos banais. O que nós vamos estudar aqui hoje é que assuntos sem muita relevância espiritual ganham uma proporção tão grande que um irmão começa a machucar o outro, começa a incomodar o outro, começa a entristecer o outro, a ponto de esse outro acabar se desviando. Enquanto eu estou falando aqui, eu acredito que os irmãos que são cristãos há mais tempo, com certeza estão lembrando de muitas situações, e infelizmente essas situações não são raras de acontecer, de muitas situações que pessoas que estavam caminhando na casa de Deus, estavam caminhando na presença de Deus, no reino de Deus, e essas pessoas começam a se entristecer por causa de conflitos, de assuntos, e acabam perdendo a fé, e acabam saindo do caminho, e acabam deixando a caminhada cristã. Então é um assunto mesmo pavoroso, importante, sério, e que merece a nossa reflexão. Eu gostaria que você pensasse nesse texto como eu penso, como eu tenho pensado, que é o seguinte: eu me coloco nesse lugar aqui. É um alerta para mim, e que seja um alerta para você,
de que nós devemos tomar todo cuidado, devemos agir de modo muito sábio, de modo muito pacificador, do modo como o apóstolo Paulo orienta aqui, para que nós possamos conservar os nossos irmãos em paz, em alegria, para que eles possam se desenvolver na fé cristã, porque é isso que todos nós desejamos que aconteça, amém? Então vamos à leitura do texto. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com um escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele estava falando sobre comida e ele estava falando sobre dias santos. Esse era o assunto principal dele. Nós já falamos semana passada sobre o que tinha a ver essa coisa de comida. Por que uns comem carne, outros não comiam? Isso a gente já conversou na semana passada. Eu vou assim falar muito rápido. Os irmãos cristãos de origem judaica, a igreja era híbrida, misturada. Tinha gente que era de origem judaica e tinha gente que era gentia, não era de origem judaica. E essas pessoas se converteram e passaram a ser uma igreja. Esses que já tinham uma vivência com o Antigo Testamento, com toda aquela lei de Moisés, com todos aqueles rituais, porque não era só a lei de Moisés, era muito mais, eles foram agregando muito mais regras, muito mais ordenanças e obrigações que as pessoas tinham que fazer e daquilo que eles não podiam fazer. E o que estava acontecendo, o problema é porque havia o mercado que vendia carne, mas parte dessa carne que vendia no mercado tinha passado por rituais religiosos e tinha sido sacrificado a ídolos. Então você sacrificava uma carne a ídolo e parte dessa carne que não era consumida no ritual ia para ser vendida no mercado. Então a pessoa que comprava essa carne não sabia quando ela havia sido sacrificada a ídolo e quando não havia. Então o que era de origem judaica, ele dizia assim: eu não como carne, porque eu não sei qual é a origem dessa carne, eu prefiro não comer. Não comia carne nenhuma, só comia legumes. E o cristão que não tinha essa origem, ele não se preocupava com isso. Ele achava isso pouco importante, porque se foi sacrificado a ídolo ou não foi, ele não sabe, não tem conhecimento, e ele não se preocupava com isso, porque se você for pensar o que é um ídolo? É um Deus falso.
Se é um Deus falso, é um Deus que não existe. Se é um Deus falso e que não existe, aquilo que foi sacrificado a ele foi sacrificado a ninguém. E se ele foi no mercado e comprou a carne e comeu a carne, isso não vai contaminá-lo. Então ele entendia dessa forma. Havia esse conflito ali. O apóstolo Paulo vai pegar esse plano de fundo. Muito bem. Para nós, aqui, isso tem pouca importância. A gente não... Esse assunto não é importante para a gente, porque aqui não tem ninguém de origem judaica, não tem ninguém que preserva esse tipo de costume, que tem esse tipo de preocupação. Mas eu quero, assim, trazer... Também não vou falar sobre isso, mas vou trazer, assim, alguns assuntos bem recentes, bem do nosso tempo, para que os irmãos entendam, assim, refresquem a memória e passem a entender melhor o que a gente vai falar aqui. Por exemplo, existe um certo político do nosso tempo que ele e os seus apoiadores fazem um gesto com a mão. Esse gesto feito com a mão, para algumas pessoas, não significa nada, não tem importância nenhuma, não é reprovável. E esse mesmo gesto com as mãos, para outras pessoas, é altamente reprovável. Agora eu quero dizer para você, esse gesto com a mão torna alguém impuro espiritualmente? Eu acredito que não, certo? Mas causa dificuldade. Então, quando a gente traz isso na nossa cabeça, aí deixa de ser uma coisa assim de teoria lá daquele tempo e passa a ser uma coisa desse tempo. Se a gente for olhar o uso de máscara também segue essa mesma ordem. Tem gente que acha que máscara é bobeira, é desnecessário, não faz tanta diferença. Tem gente que fica de boa sem máscara, nesse tempo que a gente está aí. Eu ando na rua e vejo um monte de gente para lá e para cá sem máscara. Mas tem gente que acha que não, que a máscara é importante, que a máscara preserva a saúde, que nós devemos usar a máscara para se preservar e para preservar o outro. Agora, usar ou não usar a máscara torna alguém impuro do ponto de vista religioso? Não, porque esse assunto não é um assunto de religião. Esse assunto é um assunto de outra seara, ligado mais à saúde, de ordem sanitária, mas não torna alguém impuro. Ninguém vai ser proibido de fazer parte da igreja porque usa ou porque não usa máscara. Então, quando a gente olha para esses assuntos que geram muito conflito, geram crise, problemas assim, e a gente poderia falar de uma série de outros assuntos, como tatuagem, tem muita coisa por aí que cabe nesse escopo aqui, e que é assunto bem atual, brinco, né? E um monte de coisa. Então, traz isso tudo, essa carga toda para a sua cabeça, e pensa no que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, vamos lá, verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Então, é assim, eu não julgo você e você não me julga. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então eu não julgo você, você não me julga, mas eu me julgo e você se julga. Você entende? Porque ele diz assim, não julguemos uns aos outros, pelo contrário, ele quer dizer assim, ao invés de você julgar o outro, julga você mesmo. Tome o propósito de não pôr tropeço ou escândalo. Tropeço aqui é aquela pedra que faz tropeçar, é a chamada pedra de tropeço. Alguém vai dar esse título para essa mensagem, foi o primeiro que veio na minha cabeça, não seja pedra de tropeço. Então a gente pensa isso, tem gente que é pedra de tropeço. Por quê? Porque ele julga o outro, mas não se julga. Ele faz
o contrário do que é essa orientação. Ou escândalo. Essa palavra para escândalo aqui é assim, é armadilha. A ideia é mais ou menos de armadilha. A palavra é escândalos, mas que tem o sentido de armadilha. Quando você cria, você pega um buraco, faz um buraco e coloca um tapume, uma palha por cima, para quando o outro vier cair ali naquele buraco. Então ele diz assim, olha, não seja pedra de tropeço e nem crie armadilha para o seu irmão. E tenha o propósito de fazer isso. Tenha o propósito de viver assim. Amado, a gente tem que ter realmente muita decisão para zelar pelo nosso irmão. A gente tem que ter muita decisão, a gente tem que ter muita vontade para não entrar em intriga com ninguém, para não querer fazer o nosso pensamento ser engolido pelo outro. Não tem isso? Você pensa de um jeito, eu penso de outro, aí eu quero convencer você do meu pensamento. Se isso não é uma questão de pecado, se isso não é uma questão de transgressão contra Deus, eu deixo você ter uma opinião diferente da minha. Nós estamos no ano eleitoral. Alguém aqui sabe em quem eu vou votar? Não, e nem vai saber. Por quê? Porque eu não quero convencer ninguém a votar na mesma pessoa que eu vou votar. Por quê? Porque isso não é um assunto espiritual. Isso é um assunto de outra natureza. Então, como eu tenho isso, às vezes eu estou num lugar e as pessoas começam a conversar política. Aí, como eu tenho o propósito de não ser tropeço e de não criar escândalo, armadilha, eu prefiro sair. Ou eu prefiro, se eu puder, mudar o assunto daquela conversa, que é melhor ainda. A gente nem permite que o outro faça. Verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Então o apóstolo Paulo estava dizendo qual era a opinião dele a respeito daquele assunto. Então ele diz, a respeito desse assunto, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que nenhuma carne é impura. De que eu posso comer carne de porco, posso comer carne de coelho, posso comer carne. Aquela galinha molho pardo, não é aquela que faz com sangue, porque eles não comiam. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, pode comer qualquer tipo de carne, não tem problema. Eu estou persuadido de que no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é impura. Impura, aqui que ele está dizendo é sacrificialmente impura. Por quê? Porque vai ter gente que vai ter que se abster de algum tipo de carne. Por exemplo, quando eu fui operado, eu recebi uma lista de carnes que eu não deveria comer, que a gente diz aí na linguagem popular que é alimento remoso, né? Então, mas isso não é uma coisa espiritual, isso é uma coisa de saúde, é outra coisa. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tem carne impura? Existe, irmão, claro que existe. Existe carne, por exemplo, que está infectada, existe carne que não teve o devido controle, existe carne que, por exemplo, ficou fora da geladeira. Então essa carne faz mal, essa carne é impura, mas do ponto de vista de saúde alimentar, mas não do ponto de vista espiritual. É disso que ele está falando. Salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então veja que interessante, uma mesma coisa para um era impuro, para outro não era.
Está entendendo o que ele está falando? Se na sua consciência fazer aquele gesto não é uma coisa impura, fique tranquilo, irmão. Mas se você considera aquele gesto um gesto impuro, para você ele é impuro, então você não faça. Então ele já começou a nos dar uma orientação, como não julgar o outro. Então se o outro fez, ele está entendendo que para ele não é impuro, mas para mim que entendo que é, não faço. Verso 15: se por causa de comida o teu irmão entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Amor fraternal, amor de irmão. Então você não está tendo amor de irmão se você está fazendo o seu irmão se entristecer por causa de comida. Então a ideia aqui era o seguinte, ó: tem o que come a carne e tem o que não come a carne. O que come a carne, ele faz questão de comer, botar foto dele comendo no Facebook e ainda marcar o irmão que acha que não é certo comer. Você entendeu? Ao invés dele comer, e ele comeu, é problema dele, porque ele com Deus está tudo certo, ele come e provoca o outro. Quando ele come e provoca o outro, ele não andou segundo o amor fraternal, ele não deu lugar ao amor, ele deu lugar a outro sentimento. Mas não é engraçado isso? Quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que nem todo mundo concorda, não existe um gostinho de dar uma provocadazinha, de implicar, né? Dar aquela implicânciazinha. Isso é tudo menos amor fraternal. Isso não deve acontecer. Se a sua consciência não te incomoda com relação a isso, faça, mas não incomoda o seu irmão. E eu acho assim forte, aqui no verso 15, ó, aquela palavra ali, ó: não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Quando fala assim que Cristo morreu e perecer no mesmo texto, isso te lembra de que passagem da Bíblia? Muito bem, irmãos, João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu para a morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para que as pessoas não pereçam. E aí, por causa da sua implicância, por causa de você ser cri-cri, de você ficar incomodando as pessoas, tem gente, irmão, que procura um assunto que o outro não gosta, procura um assunto que o outro é contrário a ele, exatamente para dar aquela... Pastor, bermuda, tem camisa, né? A pessoa vai à praia, então quem vai, gosta, quem não vai, não gosta, e acha que a pessoa vai para o inferno porque fez na praia. Tem um monte, irmão, tem calça, camisa de manga comprida, né? Não tem gente que acha que tem que sair de dia, trabalhar, tudo mais, tudo de camisa de manga comprida. Fala, eu aqui, cadê o meu terno e a minha gravata, irmão? Não tem gente que vai olhar e vai achar, mas o pastor devia estar armado diferente. Às vezes a pessoa olha e diz, mas é pastor mesmo, né? Muito bem, vamos seguir. Mas entendeu a força disso aqui? Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. E a gente está fazendo o contrário, fazendo perecer.
Então a pessoa, irmãos, você já olhou como é difícil encaminhar uma pessoa no caminho de Deus? É muito difícil caminhar uma pessoa no caminho de Deus, mas é muito fácil desencaminhar uma pessoa do caminho de Deus e fazer perecer, fazer morrer espiritualmente. Aqui não tem nada a ver com perda de salvação. Aqui tem a ver assim, aquela pessoa que ele começa caminhando e que ele vai ter um encontro definitivo com Jesus. Ele está caminhando para isso. Ele está num processo que vai levá-lo à conversão. E aí, por causa de assunto secundário, assunto sem importância para a salvação, a gente bota essa pessoa a perder e joga ela de novo no mundo. É isso aí que ele está falando. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperado é uma palavra assim que eu nunca usei, nunca vi ninguém usar em outro contexto, não sei aqui, que significa assim, censurado, criticado, repreendido. Então é o seguinte, aquilo que você acha que é bom, aquilo que é bom para você, não deve ser censurado por ninguém. Então você deve viver de uma maneira cuidadosa, para que o seu viver não seja motivo de censura, não seja motivo de escândalo, não seja motivo de afastar ninguém. Às vezes eu sou chamado para pregar em outra igreja. Quando eu sou chamado para pregar em outra igreja, eu ligo para a pessoa, para o pastor da igreja, sempre é o pastor que chama, né? Mas ligo para ele e pergunto: pastor, de terno ou sem terno? Aí ele diz: sem terno. Porque, pais meus senhores, antes, a minha postura era diferente com relação a isso. Há muito tempo que eu prego sem terno, porque os irmãos já viram que eu suo muito. Sem terno, imagine de terno. É uma coisa assim que incomoda todo mundo. Então antes eu fazia assim, na igreja que eu pastoreava, já está todo mundo acostumado com o meu jeitão, já não incomoda ninguém, está tudo certo. Amém, irmãos? Não fica em silêncio não, concordo. Está tudo certo. Quando eu saía para pregar em outra igreja, eu ia de terno e gravata. Aí uma vez eu cheguei numa igreja e fui pregar de terno e gravata. Quando eu cheguei lá, o pastor olhou para mim de terno e gravata, falou para mim assim: pastor, assim o irmão me quebra, porque eu estou aqui há um tempão tentando desconstruir essa ideia de que pastor tem que pregar de terno, e o irmão de terno está desconstruindo essa ideia. Aí eu passei a fazer isso, não tem problema nenhum. Eu ligo para lá e pergunto: pastor de terno ou sem terno? Aí ele diz: pastor de terno. Tranquilo, vou de terno e gravata. Ele diz: pode vir sem terno. Eu vou sem o terno. Por quê? Porque eu não quero ser censurado, não quero ser repreendido, e nem quero trazer, e isso ainda tem esse detalhe, nem quero trazer censura nem repreensão para outro. Porque no caso, às vezes, a pessoa olha a postura de um e compara com a do outro e quer falar mal do outro. Não quero isso, ninguém quer. Nós somos irmãos, amém, irmãos? Nós somos irmãos. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo resumiu. Se a gente terminar a mensagem aqui, já está suficiente. Porque aqui no versículo 17, eu estou até com vontade de parar aqui e a gente continuar depois. Porque esse versículo 17 aqui é muito bom. Olha só: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus
não é tatuagem, não é brinco na orelha. O reino de Deus não é gesto com a mão. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é máscara. O que é então o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça que diz respeito eu com Deus. O que eu faço ou deixo de fazer deve ser justo, deve ser reto, deve ser correto diante de Deus. Então, justiça é o meu relacionamento com Deus, de fazer tudo o mais certo possível, de fazer tudo como Deus orienta, tudo debaixo do ensinamento de Deus. E paz diz respeito a quem? Se justiça diz respeito ao meu relacionamento vertical, meu relacionamento com Deus, paz diz respeito ao meu relacionamento com quem? Com o meu próximo. Então, todas as nossas conversas como irmãos em Cristo, pelo amor de Deus, irmão, toda a nossa conversa deve ser para fortalecer o vínculo da paz. Toda vez que uma conversa caminhar para discórdia, toda vez que uma conversa caminhar para entristecer alguém, corta essa conversa. Por isso, igreja não é lugar para discutir política. Não é. Igreja é lugar para discutir assuntos espirituais. E mesmo assim, importantes. Então eu mantenho a paz. Às vezes o irmão fala uma coisa que eu não concordo. Aí eu faço aquela cara de paisagem e passo. Gente, continua na paz. A gente que é batista não costuma dar a paz do Senhor não, mas a gente tem que viver na paz do Senhor. E alegria. Alegria no Espírito Santo. Diz respeito ao meu relacionamento com quem? Justiça é o meu relacionamento com Deus. Paz é o meu relacionamento com o próximo. E alegria é o meu relacionamento comigo. Porque eu tenho que viver de um jeito que eu tenha alegria. Mas não é qualquer alegria não, é alegria no Espírito Santo. Eu tenho que ter essa alegria do Espírito, porque a alegria é fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso tudo é fruto do Espírito. Por isso nós devemos viver em alegria no Espírito. Amor, alegria. Já é o segundo aspecto que aparece aí. Algumas versões aparece gozo, outras aparece alegria. É alegria. A Bíblia fala: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Seja, amado, a Bíblia ensina que a gente deve ser alegre na presença de Deus, alegre com Cristo, alegre no Espírito. E essa alegria não está presente se a gente vive num ambiente de discórdia, num ambiente de guerra, de desentendimento. Como é feliz, como é alegre, como é bem-aventurado uma pessoa
que vive justificado diante de Deus, que vive em paz com os seus irmãos e que vive alegre com o Espírito que habita nela. Amado do Senhor, que essa seja a sua vida, que este seja o seu viver. Justiça para com Deus, paz para com os irmãos e alegria espiritual para com você mesmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou passar a palavra para o irmão Leandro, seu irmão Giovanni, que vão nos conduzir em adoração ao nosso Deus. Som. 1, 2, 3, som. Bom é descansarmos no Senhor. Em meio a tantas dificuldades, em meio às privações, temos que estar descansando sempre no Senhor. E falar em descansar, eu sei que os irmãos estão meio descansados, né? Eu tenho por aí a palavra, mas vamos estar entoando o cântico Descansarei, mas já que os irmãos estão descansados, vamos nos colocar de pé, vamos estar entoando esse cântico nesse momento.
aos teus pés. somente o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece. E nos momentos mais difíceis, ou de teimosia, como muitas vezes de nossa parte, como falou na mensagem, é Ele que quebranta e é Ele que transforma o nosso modo de ser, pois nós temos que nos moldar
ao Senhor. Sonda-me, Senhor, pois Ele me conhece.
Tinha alguém com sono aí, irmãos? Espantou. Que lindo, né? Sonda-me e usa-me. Muito bom. Glórias a Deus. Amados, eu quero esclarecer por que nós invertemos aqui a mensagem, ficou antes dos louvores, o que não é usual, mas é uma limitação minha. Semana passada eu me senti uma fadiga muito grande durante a mensagem. Por quê? Porque eu cheguei aqui, a gente faz um momento de cânticos, eu já vou me despedir já, para você desligar. A gente faz um momento de cânticos e depois vem a mensagem. E eu participo ativamente durante os cânticos, gosto muito de adorar a Deus e fico ali cantando a plenos pulmões. Acontece que com essa máscara, quando eu comecei a pregar a mensagem, a cabeça confundiu, complicou tudo, e aí eu conversei, o irmão Leandro gentilmente fez essa troca comigo, e então por isso a mensagem veio primeiro, exatamente por condições físicas minhas, e glórias a Deus, acho que foi bem proveitoso dessa maneira. Vamos orar? Eu vou me despedir dos nossos irmãos, amigos que estão pela internet, nós vamos orar, e eu convido você a fazer um momento de oração aí na sua casa, com sua família, porque em seguida nós vamos fazer um momento de oração aqui, só nós que estamos presencialmente, mas que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, quando nós estamos aqui em Tua casa, louvando ao Senhor, em companhia do Teu povo que pôde estar aqui nesta noite. Nós te agradecemos por isso, cada vida tão preciosa, gente que a gente está sentindo muita saudade, estamos muito felizes em estarmos juntos aqui novamente. Ó Deus, nós queremos te pedir também que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, e os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que eles também sejam ricamente abençoados e alcançados pelo Senhor, que a Tua graça seja sobre todos nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.